nosso próximo painel é o Judiciário e os riscos para a liberdade. Até esse assunto foi comentado no meio da apresentação dos dois ex-presidentes. Eu gostaria de chamar ao palco, primeiro, Modesto Carvalhosa, que é advogado, consultor e membro de conselhos de administração. Ele é professor aposentado de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP e a maior referência nacional em matéria de programas de anticorrupção e de conformidade. Modesto Carvalhosa tem feito enfática defesa de uma nova Constituição para o Brasil. Eu também chamo Tameia Danelon, que é procuradora regional da República e integra o Ministério Público Federal desde 1999. Ela foi coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção, integrante da Lava Jato em São Paulo. Por fim, eu chamo juíza Ludmila Lins Grilo, que é professora em Direito, juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e muito atuante nas redes sociais. Juíza Ludmila, por favor. Aqui tá bom? Bom, nós vamos, então, começar nosso painel. Ele vai terminar daqui a mais ou menos 1h20. E a ideia é justamente a gente distribuir, fazer semelhante ao que aconteceu aqui com os ex-presidentes. Cada um dos nossos palestrantes vai ter 20 minutos para poder desenvolver o seu raciocínio, e depois a gente abre para as perguntas. Eu acho que aqui, no caso, fica mais fácil nós abrimos as perguntas de uma maneira mais ampla, em vez de fazer a exposição seguida de perguntas. Então, começando pelo nosso querido Modesto Carvalhosa. Professor, vamos lá? Bom, para mim é uma grande honra estar aqui presente na primeira Conferência Internacional da Liberdade, que congrega a cidadania brasileira no seu sentido da irresignação com os destinos que têm sido dados ao Brasil nas últimas décadas, sobretudo a partir desse século XXI, e que reúne as melhores figuras de homens interessados não só nos seus próprios empreendimentos, mas interessados nos problemas fundamentais do país e como conduzi-lo a um caminho de prosperidade e de igualdade e de término dessa situação de privilégios do estamento estatal que, além de oprimir o povo brasileiro, usufrui de todos os recursos que nós temos, organizacionais, recursos orçamentários, para, assim, impedir a livre atividade dos cidadãos, no sentido econômico, no sentido cultural, no sentido do conhecimento, da pesquisa, da ciência, impedindo e entravando tudo o que ocorre. O tema que foi aqui designado para a conversa com a doutora Tameia e a doutora Ludmila é sobre a questão da liberdade e o Poder Judiciário. Eu quero fazer uma distinção aqui entre Poder Judiciário e Poder Judiciário. Existem, sob o ponto de vista da crise institucional instaurada no Brasil, existe um organismo do Poder Judiciário que provoca, no meu entender, como cidadão, essa crise, e que não envolve necessariamente todo o Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil tem, à exceção do seu órgão máximo, tem realmente prestado muito bom serviço. A demora, o atraso, a falta de empenho na solução dos conflitos que são
demandados junto ao Poder Judiciário no Brasil têm melhorado intensamente a partir da implantação do órgão regulador, e que realmente leva hoje a uma melhoria de produtividade, uma melhoria de performance do Poder Judiciário. O Brasil não está descontente com o seu Poder Judiciário, relativamente, claro, mas está descontente com o seu Supremo Tribunal Federal. E eu quero apenas lembrar o seguinte, que é muito importante, que a democracia, a crise da democracia, não é só pela presença dessas figuras sinistras, dos líderes populistas, nem daqueles que propõem a ditadura, que propõem os regimes autoritários, nem aqueles que negam os valores da democracia e da liberdade. A democracia, a sua crise também é íncita, ela é produzida por ela mesma, na medida em que os poderes constituídos, que no caso, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, não mantêm a sua legitimidade. A legitimidade é realmente o fator fundamental do prestígio da democracia e da sua manutenção. E o que é legitimidade? Legitimidade é o acatamento e o respeito naturais e espontâneos do povo com referência às autoridades que operam esses poderes. Então, você tem o Poder Judiciário, os juízes, que são respeitados pelo povo, pela cidadania, pelos jurisdicionados, no sentido espontâneo. Eu respeito aquele que é um juiz, eu respeito o que ele decidir, eu respeito o que ele fala, eu respeito como ele age, como ele produz a justiça. E assim no Poder Judiciário e o Poder Executivo também e no Poder Legislativo. Portanto, a legitimidade é o valor que mantém a democracia. Se você perde a legitimidade, perde o respeito do povo, perde o respeito da cidadania, perde o respeito da sociedade para aquilo que você está fazendo como autoridade investida de administrar um determinado poder, você está solapando a democracia. E no caso nosso aqui, é de se estudar se o Supremo Tribunal Federal mantém essa legitimidade, se ele mantém junto ao povo a sua respeitabilidade. Você vai a um juiz de 12ª vara aqui de São Paulo, os jurisdicionados respeitam o juiz, mas respeitam no sentido pessoal, no respeito do tratamento, do acatamento. E o Supremo Tribunal Federal, os ministros são respeitados pelo povo, eles têm realmente respeitabilidade a par de tudo que foi feito. Realmente, temos aqui uma crise institucional decorrente dessa perda da legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a questão mais importante. E eu me lembro as palavras de Oppenheim, que era um grande politicólogo alemão, que dizia o seguinte: a justiça é um fim social, da mesma forma que a igualdade, a liberdade e a democracia. Ela é a própria base da democracia, é realmente a justiça. Portanto, não pode o Poder Judiciário, e no caso estamos tratando aqui só do Supremo Tribunal Federal, não do Poder Judiciário Geral do Brasil, ele não pode ter funções políticas, não pode ter uma conduta política. Ao se ter essa conduta política, ela se reflete realmente dentro da opinião do povo e que realmente tira dela toda a autoridade. Então, se o judiciário age politicamente, ele se deslegitima. Então, o que é importante saber é que, realmente, a justiça deve servir à liberdade, que é o maior dos bens do indivíduo, como realmente o Salim aqui já nos falou como primeira frase. Então, ele deve promover a liberdade. Esse é uma da função, além dos conflitos pessoais ou de coletivos que trata, a liberdade é um dos objetivos da manutenção do Poder Judiciário, liberdade essa que está
declarada na Constituição brasileira. Aí as liberdades, uma das mais importantes das liberdades, que estão ali, que são direitos naturais e que são reconhecidos pela Constituição, é a liberdade de opinião, a liberdade de crítica, de modo que você não pode realmente, o Poder Judiciário, solapar o direito de liberdade de crítica, que é um direito individual político, por excelência. Portanto, nós temos aqui uma questão fundamental de que a permanente vigilância que o próprio sistema democrático permite do povo perante os poderes constituídos tem levado a uma desconfiança enorme sobre o comportamento político do Supremo Tribunal Federal e sobre a sua desfiguração como um poder neutro com referência aos demais poderes e com referência aos interesses que são interesses políticos dos partidos e dos grupos. Essa primeira crise institucional se deu em 2009, quando, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal declarou que a execução da pena só se pode dar após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu quero só dizer a vocês o seguinte, essa primeira decisão que foi confirmada em 2017 é um caso único no mundo, tá certo? Não é só a Jabuticaba que é única no mundo, isso também é um caso único no mundo. Não existe nenhum país. Nós temos 194 países inscritos nas Nações Unidas. Não tem nenhum país, desde a Somália, da Ruanda, da Namíbia, tá certo? De Moçambique, até a Suécia, a Noruega e outros países arquidesenvolvidos, nenhum país adota esse sistema, tá certo? E aqui foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Na medida em que isto ocorreu, na sequência, inclusive, da concessão de inúmeros habeas corpus a evidentes corruptos que estavam aí operando no país, a anulação de processos penais, inclusive de julgados pelo próprio Poder Judiciário em primeira, segunda, terceira instâncias. E tudo isso levou a uma indignação enorme do povo brasileiro, indignação essa que se manifestou nas ruas a partir de 2016, e, sobretudo, em 2017, antes, portanto, dessa questão de 2018, da eleição em 2018, e depois, portanto, antes da eleição do atual presidente da República. É muito anterior a esse fato, os protestos do povo brasileiro contra a conduta eminentemente política e a favor das pessoas que haviam praticado crime de corrupção por parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao invés de procurar buscar novamente a sua legitimidade, o que ele fez? Ele resolveu fazer uma portaria. Então, assim, já que o povo me ataca, porque eu não sou mais legítimo, fazer uma portaria no número 69, de 14 de março de 2018, não é que nem me lembro mais. 2018, que dia foi? Portaria. Do inquérito? Do 39, do 69. Que ano foi? Do inquérito das fake news? 2020. 2020. Acho que foi 2020. Então, fez uma portaria dizendo o seguinte: quem atacar os ministros, quem atacar os familiares dos ministros, tá certo? Realmente sofrerá todo tipo de sanção possível, etc. e tal. Ou seja, não pode haver crítica contra os ministros, as autoridades investidas do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e nem dos seus membros de família. Lembrando muito o patriarcado romano, né? Porque o regime romano era o regime do patriarcado. Então, voltamos ao sistema romano, 2000 anos anterior, do patriarcado. Quem ofende a mim está ofendendo a minha família. E quem ofende alguém da minha família está ofendendo a mim. Então, é esse sistema que eles estabeleceram. Com isto, aqui, naturalmente, vai ser mais desenvolvido pela Ludmila essa questão. Professor, 2019 que foi instaurado, 3 anos já. Eles começaram a fazer os inquéritos
e a punir e prender preventivamente aqueles que criticavam o Supremo Tribunal. Quem é que prendia e quem é que investigava? Quem é que realmente acusava? Quem é que julgava? Quem é que condenava? Quem é que executava a pena de condenação? Era a própria vítima, eram os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal revertendo inteiramente o princípio fundamental da liberdade, que é o princípio da liberdade de opinião, da liberdade de crítica, tá certo? E, portanto, aqui criando um cerceamento de um direito político fundamental, criando, inclusive, aquilo que se chama o crime político, né? Recriando no Brasil, como nós tínhamos no regime militar, o crime político, era do regime militar, não era um regime democrático, nós voltamos a ter o crime político. Então, inclusive, invocando, como eles fizeram, a própria Lei de Segurança Nacional do tempo do regime militar. Com base nisso, instituiu o Supremo Tribunal Federal, novamente, o cerceamento da liberdade na criação desse crime político. Esse crime de opinião é incompatível com a democracia. Não pode haver crime de opinião. Então, ele disse, não, mas as críticas são muito pouco... são caluniosas, são insultuosas, melhor dizendo. E realmente são. Tem o caso célebre aí desse deputado, Daniel Silveira, que as críticas são insultuosas e inadmissíveis do ponto de vista de qualquer questão civilizatória. São críticas horríveis, críticas absurdas. Mas, para isso, o próprio Código Penal tem aí as medidas de ação contra a injúria, difamação, calúnia. Não precisaria ter uma portaria dizendo isso. E, com base nisso, o que se cria? Cria realmente, aí, como eu falei, o crime de opinião, cria-se, portanto, um cerceamento da liberdade política no Brasil, ferindo os princípios do direito romano, que são princípios fundamentais. Esses também têm 2000 anos, eles esqueceram desse princípio, que é o seguinte: ne procedat iudex ex officio. Não pode o juiz tomar espontaneamente medidas, ele tem que ser provocado pela parte, ou provocado pela promotoria ou pela polícia judiciária. E é o outro princípio do direito romano, que é de nemo iudex sine actore. Não pode o juiz agir espontaneamente, ele tem que ser provocado pela própria interessado nisso. Então, nós temos aqui no Brasil, com base nessas questões todas, um sistema inaugurado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o da justiça pelas próprias mãos. Eu sou vítima, eu fui atacado, eu promovo o inquérito, eu prendo preventivamente, eu mando botar aquele negócio do coisa lá de tornozeleira. Tornozeleira, eu multo, tá certo? Por coisa e tal, e eu acuso e depois eu julgo. E julgo com base... Bom, aí vocês vão desenvolver depois como é que foi esse caso. Então nós criamos no Brasil essa questão da opinio delicti, ou seja, o juiz, no primeiro momento, ele já tem uma opinião que o acusado é culpado. Voltamos, então, ao sistema inquisitorial. Como vocês sabem, antigamente, no tempo da Inquisição, era assim: a igreja dizia, aquele camarada é infiel, eu, igreja, vou prendê-lo, vou investigar os atos que ele fez contra a igreja, depois vou julgá-lo, depois vou queimá-lo, certo? Então, aqui é a mesma coisa, é um regime inquisitorial, deixando, portanto, de lado o Supremo Tribunal Federal um princípio do acusatório, que foi inaugurado recentemente, ou seja, em 1768, por inspiração do Beccaria, que era o grande criminalista da época, dizendo que não pode haver esse tipo de que a própria vítima queima o acusado. Tem que haver
ampla defesa, direito, e o juiz tem que estar afastado daquele que defende e daquele que acusa, sendo ele um juiz imparcial. No caso aqui, nós temos a volta do regime inquisitorial. Veja a que ponto chegou a deslegitimação, a que ponto chegou a quebra e a perda da liberdade política no país. Então, é esse o que eu queria só entrar numa introdução do assunto, para depois se desenvolver pelas nossas duas grandes companheiras aqui, que são uma grande promotora de justiça e uma grande juíza, que podem desenvolver melhor, mais tecnicamente, essa questão. Muito obrigado. Muito bom. Professor, é como se a gente tivesse alguns ministros com o dom da ubiquidade, né? Eles estão em todos os pontos, né? Procuradora também, por favor. Você. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao senhor Salim pelo convite. É uma grande honra estar aqui presente. Estar aqui com o professor Modesto Carvalhosa, que eu tenho uma imensa admiração e respeito, a minha grande colega Ludmila, e um prazer estar falando com todos os senhores. O professor Carvalhosa falou que nós íamos depois desenvolver melhor o tema, mas depois dele não tem como desenvolver melhor, né? A gente vai apenas trazer algumas contribuições. Bem, então o tema do seminário é a liberdade, né? E nossa abordagem é diante do judiciário, né? Se o judiciário coloca em risco ou não a liberdade. Eu concordo perfeitamente com o professor Carvalhosa quando ele diz que nós não podemos generalizar o poder judiciário, não são todos os juízes que agem da forma como ele tem abordado, mas, infelizmente, isso pode ser atribuído, sim, à nossa Suprema Corte. Eu tenho um grande respeito ao STF, tenho um grande respeito aos ministros, mas isso assegura da nossa liberdade de expressão de tecer críticas pontuais, técnicas e jurídicas sobre algumas posições. A gente tem que ser muito técnico e jurídico para não correr o risco de ser inserido no inquérito das fake news, né? Então, vou me ater como professora. Bem, o que é liberdade? A liberdade, ela é um direito natural do indivíduo. Não tem que estar escrito na lei que as pessoas são livres, não tem que estar escrito na Constituição que as pessoas são livres para que esse direito seja concedido ao indivíduo. Todos nós já temos esse direito. É um direito natural. O primeiro direito natural mais importante é o direito à vida, seguido da liberdade. Se não tivermos a liberdade, o próprio direito à vida não poderá ser exercido. E outros direitos que decorrem desses, como o direito a trabalhar, o direito a empreender, o direito de se manifestar livremente, de ter a religião e crença que cada um escolher. Então, a liberdade, ela envolve uma grande parcela da vida do cidadão. Sem a liberdade, não podemos exercer a nossa condição de cidadão, condição de ser humano. Então, embora seja um direito natural, ele está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, que eu trouxe para vocês, só para ilustrar todos os incisos do artigo 5º que trazem quais são as liberdades garantidas pela Constituição. Então, no inciso 4, nós temos a livre manifestação do pensamento. No artigo 6º, a liberdade de consciência e crença. Artigo 9º, liberdade de atividade intelectual e de comunicação, e sem censura. O inciso 13, a liberdade para trabalhar. Inciso 14, assegurado o acesso à informação. O acesso à informação é previsto na Constituição. E aqui, as minhas fichas não estão soltando, deu certo. E o inciso 5º, a liberdade de locomoção no território nacional, que é o famoso direito de ir e vir. No inciso 16, liberdade de reuniões. E 18, liberdade de associação. E temos o artigo 220 da Constituição, que diz o seguinte: a manifestação do pensamento não sofrerá qualquer restrição. Parágrafo 2º, vedada qualquer censura. Isso são os direitos relativos à liberdade assegurados na Constituição. E quem faz valer esses direitos? Qual é o órgão que deve tutelar, que deve proteger a liberdade? O Poder Judiciário, certo? O Poder Judiciário existe para pacificar os conflitos, solucionar os litígios e assegurar os direitos constitucionais.
Se alguém tem o seu direito constitucional cerceado, caberá ao judiciário restabelecê-lo. Mas, infelizmente, o que nós vemos, que é o judiciário, mais precisamente a nossa Suprema Corte, que semanalmente tem violado esses direitos fundamentais, que tem violado a liberdade de expressão, tem violado a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação do pensamento livre. E isso é muito triste e muito ruim para uma democracia. Quando um órgão que é responsável por preservar esses direitos, garantir esses direitos, e o próprio órgão é o violador, de fato, nós não vivemos numa ordem, nós vivemos num caos. E isso é muito prejudicial para toda a sociedade, é prejudicial para a economia, porque os investimentos, sejam internacionais, sejam nacionais, eles diminuem quando não há uma segurança jurídica, quando não há confiança nas instituições, e, numa escala maior, vai aumentar a miserabilidade, a pobreza e o empobrecimento do próprio país. Então, quando a gente fala sobre justiça, a justiça ela não está completamente desassociada das demais institutos e demais aspectos de um país. A justiça ela está devidamente relacionada com a política, com a economia e com outros pilares de uma democracia. O professor Carvalhosa trouxe como exemplo dessas arbitrariedades, dessas violações à Constituição, o inquérito do fim do mundo, chamado inquérito das fake news, que foi apelidado pelo próprio ministro Marco Aurélio, ex-ministro do STF, que apelidou dessa forma. E nós vemos que outros procedimentos foram instaurados depois do inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos. Até hoje eu me pergunto o que seria um ato antidemocrático, né? Eu acho que preciso voltar para a faculdade para estudar, para ver que lei que traz, quais são os atos antidemocráticos, que código que diz quais são os atos antidemocráticos, né? Então, o inquérito para apurar antidemocrático, o próprio inquérito das fake news não é crime, não existe essa previsão no Código Penal, também é uma atecnicidade do ministro Toffoli, quando ele abre o inquérito para investigar um crime que não existe. Então, em todos esses procedimentos das milícias digitais, né, um termo bonito, né? O que são milícias digitais, né? Eu conheço organização criminosa, crime de associação criminosa, esquadrilha, banda, agora milícias digitais eu nunca ouvi falar, né? Deve ser alguma analogia de algum outro país, mas enfim. Além desses procedimentos serem inconstitucionais em seu nascedouro, os atos praticados contra determinadas pessoas violam diretamente todas essas garantias e direitos à liberdade de escolher para os senhores. Então, quando seja o TSE, que é um órgão que é para fiscalizar eleições, para tornar o processo eleitoral dinâmico, que dê certo, não é um órgão que tem que ficar investigando se um cidadão A ou B está falando a verdade ou não. O TSE não pode vir a impedir que canais no YouTube, que redes sociais estejam funcionando. Não pode desmonetizar influencers digitais ou jornalistas que se utilizam dessas redes para o próprio trabalho. E isso é uma violação ao direito do trabalho que eu acabei de ler para os senhores. Então, há, de fato, uma subversão dos poderes concedidos ao Poder Judiciário. Nós não conseguimos entender como que esses procedimentos, sejam instaurados pelo TSE ou pelo STF, não é concedida à vista aos advogados, onde as pessoas não sabem por que estão sendo investigados. Quando são intimados para depor, não sabem se vão ser na qualidade de testemunhas ou na qualidade de investigado, que muda completamente de figura. Então, o que nós vemos que é esse cerceamento das redes sociais, bloqueio de contas de jornalistas, de influencers, de deputados, efetivação de prisão apenas porque não concorda com o que está sendo divulgado, isso não é uma atitude de um país democrático. Isso são atitudes de países ditatoriais, onde não há democracia, onde não há liberdade. Então, uma questão que traz muita polêmica, e principalmente nesse ano, que é a questão das urnas eletrônicas, né? Parece que o STF só fala disso, das urnas eletrônicas. São seguras ou não são seguras? Não vem ao caso dizer agora se são seguras ou não. Agora, vem ao caso dizer que a pessoa é livre para dizer que ela acredita que as urnas são seguras. E também é livre o outro para dizer que entende que não são seguras.
vivemos uma liberdade. As pessoas podem exercer o seu entendimento e as suas opiniões sobre se o processo tecnológico é seguro ou não. Então, não se pode mais falar? Então, se a pessoa levanta a sua voz e diz que são vulneráveis, o processo eleitoral, seja as urnas, seja o sistema, isso já é tido como crime? Ela já vai ser presa? Ela terá suas redes cerceadas? Terá o seu ganha-pão bloqueado? Isso não faz o menor sentido. Isso não é um regime democrático. Voltando um pouquinho do caso do Daniel Silveira, que o professor Carvalhosa mencionou. Este é um caso emblemático, onde tudo que está previsto no Código de Processo Penal, que eu sou até professora de Código de Processo Penal, está sendo feito ao contrário. Eu tenho muitos alunos, é um curso online para leigos, que eu explico as questões básicas de processo penal, e teve uma aula que eu gravei explicando sobre a imunidade parlamentar. O que diz o artigo 53 da Constituição? Diz que os parlamentares são invioláveis, são imunes em relação às suas opiniões, palavras e votos. São as chamadas imunidades parlamentares. Então, o parlamentar pode falar o que ele quiser? Pode. Ele pode. Por mais que fale a maior barbaridade, por mais que a sua fala seja extremamente ofensiva, ele pode falar, porque ele tem a imunidade parlamentar. Diferentemente das outras pessoas que não são parlamentares, também assegura da liberdade de expressão. Mas se um cidadão comum se exceder na sua fala, ele vai responder por crimes previstos no Código Penal, como injúria, como calúnia, difamação, crime de ameaça e até uma eventual indenização civil. Agora, o parlamentar, a liberdade dele é acima do cidadão comum. Ele não vai responder pelos crimes cometidos pela palavra, ele não vai responder por injúria, nem calúnia, nem difamação e nem por ameaça. Isso é o texto constitucional, não é a minha opinião, é o que está escrito na Constituição. Inclusive, houve uma reforma constitucional para incluir o termo qualquer no opiniões, palavras e votos, quaisquer. Ah, mas isso significa que eu concorde com o que foi dito naquele vídeo? Não, hipótese alguma. De fato, ele se excedeu, ele teceu críticas muito pesadas, não eram compatíveis para um deputado, não concordo com o que foi dito. Agora, qual poderia ser uma eventual punição para ele? Neste caso, havendo uma quebra de decoro parlamentar, e eu entendo que houve, a punição será perante a Câmara dos Deputados, que é o que diz os livros de direito. Ele não vai responder nem penalmente e nem civilmente, mas ele poderá responder por quebra de decoro parlamentar num procedimento na Câmara dos Deputados, que de fato foi instaurado esse procedimento. Então, eu gravei essa aula, foi ao ar, deu 2 semanas, Daniel Silveira foi preso em flagrante delito, né? Por supostamente um crime inafensável. Eu falei, meu Deus do céu, meus alunos vão achar que estou ensinando tudo errado, né? Preciso marcar uma live para ensinar isso para eles, né? Então, para a gente que é professor, para a gente que é operador do direito, fica difícil entender e explicar para as pessoas essas arbitrariedades. Então, começou que, além dele não poder ter sido preso, porque ele tem a imunidade parlamentar, concordemos ou não, o juiz não tem que concordar ou não com a lei para escolher se vai aplicar a lei. Ele tem que aplicar, ainda que ele não concorde, ele não é legislador. Se ele não concorda, que encaminhe um projeto através do CNJ, o que quer que seja, para a Câmara dos Deputados, para que altere a lei. Mas não cabe ao juiz, eu não vou aplicar esta lei porque eu não gosto, então eu vou criar uma lei aqui, né? Vou criar um tipo penal novo, vou criar um crime de homofobia e pronto. Isso não pode acontecer. Tem o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina. Mas foi tudo desvirtuado, ele foi preso a despeito de ter imunidade parlamentar. E uma outra questão que diz o artigo 53 da Constituição. O parlamentar só pode ser preso se o crime cometido, se ele estiver em flagrante delito. Ele tem que estar em flagrante, tem que estar cometendo o crime, ou logo após cometê-lo. E desde que o crime seja inafiançável. Ele estava em flagrante delito? Ele foi preso logo após que ele cometeu aquelas falas? Não. Qual foi o argumento do ministro Alexandre de Moraes? Que o vídeo ofensivo estava no ar. Ora, não existe isso.
Não é porque um vídeo ofensivo está no ar que significa que essa pessoa ainda esteja em flagrante delito. Então, se um vídeo ofensivo permanecer por 5 anos a pessoa vai sair em flagrante delito? Evidentemente que não. Ela não poderia ser presa. E outra, o crime não era inafiançável. O que é crime inafiançável? É aquele crime que a pessoa não pode pagar uma fiança para ser solto, que são crimes previstos na Constituição, crimes de ações de grupos armados e outros crimes graves, onde cabe aquela chamada prisão preventiva. Agora, crime contra a honra não é crime inafiançável, mas o STF entendeu que ele estava em flagrante e que o crime era inafiançável, ele foi preso. Mas logo depois não foi arbitrada uma fiança para ele de R$100 mil? Ora, então se o crime era inafiançável, depois se tornou afiançável. Então são várias questões que é incompreensível. E eu não vejo um jurista defendendo esses atos com base na lei, com base na Constituição. Outras irregularidades, depois disso, ele deveria ter sido submetido a uma audiência de custódia, que é em 24 horas. Eu não concordo com essa audiência de custódia. Para mim é uma audiência só para ficar soltando criminoso, mas é o que está na lei, né? A lei diz que em 24 horas tem que ser levado ao juiz. Ele demorou para ser levado ao juiz. E outro detalhe, alguém só pode ficar preso em flagrante somente por 24 horas. Não pode permanecer preso em flagrante por mais de 24 horas. Por quê? Porque ou ele será solto nessa audiência de custódia, ou, se o crime é grave, tem que ser decretada uma prisão preventiva. E o que aconteceu na audiência de custódia? Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Ele não foi solto e não foi convertida a prisão dele em prisão preventiva. E por quê? Porque parlamentares não podem ser presos preventivamente, somente em casos de flagrante delito de crime inafiançável. Então, uma outra inconstitucionalidade. Depois disso, foi colocada a tornozeleira eletrônica, que também não tem cabimento, não tem base legal, parlamentares ser submetidos à tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque a tornozeleira eletrônica, para quem é da área vai entender, ela é uma medida cautelar diversa da prisão. É uma medida que vai substituir a prisão preventiva. Então, aquele investigado que foi preso preventivamente, se não for um crime muito grave, se ele pode ser colocado novamente livre em sociedade, pode ser aplicada uma medida cautelar, uma tornozeleira. Mas a tornozeleira substitui uma prisão preventiva. Parlamentares podem ser presos preventivamente? Não. Pode ser colocada a tornozeleira? Não. Não pode, não pode. E outra, essas multas aplicadas ao Daniel Silveira, esse bloqueio do seu patrimônio também não tem base jurídica. Se uma pessoa que é investigado, se ele descumpre uma medida cautelar, se ele tenta tirar uma tornozeleira, ou se ele arranca uma tornozeleira, qual que é a medida cabível? O que a doutora Ludmila costuma fazer? Se alguém descumpre, volta para a prisão, decreta uma prisão preventiva. Agora a gente volta para o mesmo problema. Deputados podem ser presos preventivamente? Não, não podem. Então, para que ele fosse punido, o que foi determinado? Aplicação de multas, multas diárias, multas altíssimas e bloqueio do patrimônio. Então, neste caso, foi violado a liberdade de expressão assegurada pela Constituição, a liberdade de ir e vir e o próprio direito que a pessoa tem sobre o patrimônio. Ninguém pode ser privado de seu patrimônio sem um devido processo legal. Então, só para finalizar, diante de todas essas questões, né, o presidente concedeu a graça, concedeu o indulto individual, que, no meu entendimento, extingue a punibilidade toda, extingue a pena de prisão, extingue a pena de multa e as penalidades acessórias. Eu até tenho entendimento, isso é mais... há um pouco de controvérsia, mas eu entendo que ele mantém a elegibilidade dele e ele não perderia o mandato, embora não seja a posição do Procurador-Geral da República. Mas o direito não é uma ciência exata, as pessoas têm, pode ter a possibilidade de entendimentos distintos, né? O meu tempo está acabando, então eu só gostaria de encerrar com 2 frases que dizem respeito à liberdade. Uma de George Orwell, que está escrito no prefácio do livro A Revolução dos Bichos, para a reflexão dos senhores. Se liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. E outra frase também de George Washington. Se a liberdade de expressão for retirada, então mudos e silenciosos podemos ser conduzidos como ovelhas ao matadouro.
Muito obrigada. Muito obrigado, procuradora Tameia. Nesse mundo politicamente correto, o livro de George Orwell mudou de nome. Agora não é mais a Revolução dos Bichos. Agora é a Fazenda dos Animais, uma coisa do gênero. É verdade. Porque o título original acho que é Animal Farm, se não me engano. Um comentário antes de passar para a juíza. Essa criatividade na interpretação da lei, ela me parece muitas vezes está ancorada no perfil ideológico dos magistrados, né? E muito menos no que está escrito na Constituição e na legislação em si. Juíza, por favor, 20 minutos. Bom dia a todos, nada de todos e todas, né? Todos. Bom dia a todos. Ou todes, né? Todes fica bonito, né? É brincadeira, pessoal, pelo amor de Deus. Todes, né? Todes, vamos manter a sanidade do evento. Bom dia a todos. Vou agradecer o convite que foi feito, agradecer aos organizadores, que está sendo um evento maravilhoso, agradecer ao Salim Matar pela promoção desse evento, realmente, que é necessário nesse momento de crise das liberdades. Então, isso que está acontecendo aqui é necessário, assim como escrever sobre o assunto é necessário, falar sobre esse assunto é necessário. A gente não pode entrar naquela espiral do silêncio eterna, porque senão a coisa se perde e a gente não consegue retornar ao ponto de onde paramos. Eu estava pensando aqui, enquanto a doutora Tameia e o professor Carvalhosa estavam falando, aliás, está havendo uma verdadeira diversidade nessa mesa, né? Uma diversidade intergeracional do direito, né? O professor Modesto aí da velha guarda já tem muito mais experiência, e a galera mais da nova guarda aqui do direito, mas uma coisa nós temos em comum, né? Tanto o pessoal mais experiente da velha guarda como a galera da jovem guarda, nós todos concordamos que realmente está havendo esse declínio, ou até mesmo não só o declínio, acho que já passamos da fase do declínio das liberdades, estamos já na fase da perda, da situação de crise absoluta das nossas liberdades. Então, isso independe de qual geração do direito nós estamos ocupando, de que ano nós nascemos, inclusive se é homem ou se é mulher. Aliás, essa mesa tem a maioria feminina, né? Uma mesa empoderada, né? Empoderamento feminino. Que esse painel é um painel empoderado, né? Que nós mulheres somos a maioria. Então, a gente concorda com isso tudo. Então, isso não me parece algo partidário, ideológico. Me parece que só quem não está vendo isso é justamente quem está enxergando as coisas pelas lentes ideológicas, porque me parece que é algo muito, muito nítido, muito claro, e ninguém está precisando inventar nada, né? Como a doutora Tameia falou, ela listou várias violações, citou artigos da Constituição na íntegra, em que a gente vê, basta, né, ter olho para ver, ter ouvidos para escutar, para fazer a comparação entre o que está acontecendo e o que diz a nossa Constituição. Não precisa nem ser jurista para você perceber que está havendo uma clara violação. Não precisa ser do direito para perceber certas coisas. E isso está muito claro. Então, a gente diz, não simplesmente diz que está havendo a violação, a gente diz que está havendo a violação e a gente mostra o artigo que está sendo violado. Então, não existe nada aqui que esteja sendo inventado. Então, quem não está enxergando isso, só pode estar enxergando o mundo por meio de lentes ideológicas que embaçam a sua visão, que turvam a sua visão e não permite que enxergue o que está diante do seu nariz. Isso é muito grave, mas, felizmente, me parece, agora, pegando o gancho na fala do professor Modesto Carvalhosa, a partir do momento em que ele mencionou a questão da legitimidade, a perda de legitimidade das autoridades que estão no poder atualmente perante o seu próprio povo. Então, a gente está diante, evidentemente, de um caso de crise de legitimidade, porque quando que acontece a legitimidade de um poder? Quando que um poder ele é legítimo? No caso dos poderes eleitos, o que não é o caso do poder judiciário, no Brasil não existe eleição para juiz, eleição para ministro do STF. Isso não existe. Mas existe eleição
para legislativo e para executivo. Então, esses detentores do poder executivo, legislativo, eles vão ter legitimidade perante o seu povo a partir do momento em que eles são legitimamente eleitos, que eles ganham ali nas 4 linhas, no voto, e durante o seu mandato, eles permanecem fiéis àquilo que eles se propuseram na época das eleições perante o seu respectivo eleitor. Então, por mais que eu não concorde, de repente, com o posicionamento de um legislador, de um ocupante do Poder Executivo, se ele está ali, eleito legitimamente, e está fazendo jus ao que ele prometeu, ao que ele é, então ele está legítimo perante todos, e especificamente perante o seu eleitor, porque ele está cumprindo o que ele prometeu cumprir, ainda que eu não concorde com aquilo. Diferentemente do Poder Judiciário, que não é um poder eleito. Então, o judiciário, por não ser um poder eleito, tem que ser aquele poder que está ali para garantir a aplicação das normas que estão positivadas na Constituição Federal e nas leis. Essa é a função do Poder Judiciário. Não é fazer as leis, não é ser um legislador positivo. Então, o juiz ele tem que saber o lugar dele, ele tem que saber ficar no seu quadrado, ele tem que saber para o que ele está recebendo o salário. Eu recebo um salário para aplicar a lei, ainda que eu não concorde com essa lei. Vocês acham o quê? Eu sou juíza de direito há 9 anos. Tá? Eu tenho 22 anos de serviço público e desses 22 anos, 9 como magistrada. E vocês acham o quê? Que eu gosto de todas as leis que eu estou aplicando ali no meu dia a dia? Vocês já acham o quê? Que eu gosto de progredir um sujeito de regime, do regime fechado para o semiaberto, quando eu estou vendo que não era o caso ainda desse cara ser solto, ir para o semiaberto ou ir para o aberto. Só que ali não é uma questão de eu gostar ou de não gostar. Não importa o que eu, pessoalmente, Ludmila, penso sobre aquela lei. O fato é que a lei é constitucional, embora eu ache no mérito errada, só que o fato é o seguinte, eu me boto no meu lugar. Eu não estou aqui para criar a lei. A lei é errada, a lei no mérito, ela é uma lei ruim? É uma lei ruim. Só que eu estou recebendo ali um salário no final do mês, o povo me paga um salário no final do mês, não é para dizer na sentença se eu acho a lei boa ou ruim. Isso o povo fez, entregou nas mãos do legislador, e não na minha mão. Eu não fui eleita para nada. Então, eu estou ali para aplicar a lei. Então, muitas vezes eu dou algumas decisões com o nariz tapado. Tá? Eu tapo o nariz, dou a decisão, porque é isso que está na lei. Eu estou ali para garantir a segurança jurídica. Se eu não fizer isso, eu vou ser mais uma pessoa que está contribuindo para a insegurança jurídica do nosso país, e eu não vou fazer isso. Então, vocês pensam que é fácil? Então, além de eu atuar na área criminal, eu também atuo na área da infância e juventude, só para vocês terem uma ideia. Vocês acham que é legal aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não sei se alguém aqui é do direito, conhece o ECA. Aliás, a sigla ECA é bem pertinente, né? É uma sigla pertinente, o ECA. Então, você abre o ECA, tem ali o sujeito, o anjinho de 17 anos, ainda não é um adulto, ainda não fez 18. Ele é um adolescente. Então, ele está sob a égide do ECA. Então, qual que é a pena? A gente não pode nem falar pena para adolescente. O adolescente não recebe uma pena. Ele recebe uma medida socioeducativa. Vocês sabem disso? Toda a linguagem é corrompida ideologicamente, e isso está presente também nas nossas leis, essa corrupção da linguagem. Isso penetrou no nosso direito, não só por meio dos juízes, das decisões, mas por meio do legislativo também. O ECA é cheio dessas corrupções da linguagem. O ECA, quando chega, por exemplo, um auto de prisão em flagrante para o juiz, quando é caso de adolescente, não se chama prisão. O adolescente ele não é preso, o adolescente é apreendido. Então, você não pode usar a palavra prisão para se referir a um adolescente. Então, ele não é preso, ele é apreendido. Ele não é denunciado
numa denúncia, né, que é a peça inicial da ação penal. Ele não sofre uma denúncia, ele sofre uma representação. São sempre eufemismos atrás de eufemismos. Tudo para manter aquela aura de politicamente correto, de corrupção da linguagem, para que a gente não diga que um adolescente cometeu um crime. Não é crime que comete, né? Não é crime. Ato infracional. Exatamente. A doutora Tameia matou a charada aqui. Não é crime, é ato infracional. Isso quando não chamam, né, em vez de adolescente, né, infrator, o que já é um eufemismo, agora nem isso está se usando, né? Agora está se usando aquela expressão menor em conflito com a lei. É algo estarrecedor. É algo estarrecedor. É que nem o preso. Isso aí está parecendo sensacionalista, não está parecendo? Justamente. O preso, né, quando eu faço inspeção em presídio, hoje em dia eu não sou mais de execução penal, sou criminal só. Mas quando fazia execução criminal, ia nos presídios, os próprios presos, eles se referem a si mesmos como, sabe como? Reeducandos. Doutora, eu sou reeducando da cidade tal, tem como me dar um bonde para o presídio tal? Dar um bonde conseguir uma transferência. Então, essas coisas que estão corrompendo a nossa linguagem jurídica, que estão não apenas nas nossas leis, isso é transferido para as decisões judiciais, isso tudo vem de cima. Isso tudo vem de cima. O exemplo vem de cima. Então, voltando aqui, né, fechando esse parênteses dessas questões da corrupção da linguagem no direito, voltando para o motivo principal desse evento aqui, que é o evento sobre as liberdades. Aqui, certamente, tem muitos empresários, tem muitas pessoas para as quais a liberdade é algo muito caro. E não tem como, né, nós que somos do direito, às vezes ficamos naquele mundinho, aquele universozinho do direito, do fórum, né, ali, daquele eventozinho, da palestra do doutor, né, o doutor fulano de tal, aí fica naquele mundinho, aí vai naqueles convescotes de vovozinhas, aí fica aquele mundinho fechado e não sabe do que está acontecendo fora. Então, por exemplo, eu estou sempre olhando para o que está acontecendo fora, a doutora Tameia também, a gente está ali sempre no debate público, vendo o que está acontecendo. Por quê? A gente sabe que o direito não é um universo estanque, ele tem que comunicar com as outras disciplinas e com o mundo, senão a gente fica naquela bolha, aquele mundinho fechado e totalmente desconectado da realidade. Então, muitas vezes as pessoas falam, pô, esse juiz está totalmente desconectado da realidade. Eu fico com aquela cara, não tem nem o que dizer, porque está coberto de razão. Está coberto de razão. Então, isso tem que comunicar, porque isso tem reflexos, não apenas na política, como tem reflexos também na economia. Quem é o investidor que vai, né, lá de fora querer investir no nosso país nessa situação de insegurança jurídica extrema, que a gente já passou, a meu ver, da mera insegurança jurídica, da mera instabilidade. A gente já está, como a doutora Tameia falou, muito bem falado, a gente já chegou no estágio do caos absoluto. Eu sei que é muito ruim ouvir isso. A fase da mera instabilidade, essa fase já passou. Essa fase, a meu ver, aconteceu entre 2016 e 2017. A partir de 2018, a coisa já começou a se consolidar no âmbito do caos jurídico. E em 2019, a gente consultou, enquanto o doutor Carvalhosa estava falando, a gente consultou o oráculo Google e consultamos, vimos que a portaria do ministro Toffoli, que instaurou o inquérito do fim do mundo, é de 2019. Então, em 2019, a coisa foi institucionalizada, o caos jurídico foi institucionalizado. Então, essa é a nossa situação atual. A coisa veio gradativa e, em determinado momento, se instaurou totalmente. Todas essas, inclusive o nome inquérito das fake news, que é o nome oficial do que a gente está chamando de inquérito do fim do mundo, esse próprio nome inquérito das fake news é uma própria fake news, porque até hoje ninguém me explicou qual foi a fake news que embasou o inquérito das fake news. Alguém sabe? Então, inquérito das fake news, beleza, ótimo, maneiro, mas
Qual foi a fake news que embasou o inquérito das fake news? O amigo do amigo? O inquérito tem, no mínimo, 70 apensos. Apensos, para quem não é do direito, o que é apenso? São anexos. 70 anexos. Não sabemos se tem mais de 70. 70 a gente sabe que tem. Por quê? Porque esse inquérito do fim do mundo, eu não falo inquérito das fake news, porque, enfim, para mim esse nome por si só é uma fake news. Eu prefiro usar o nome lá que foi usado pelo ministro Marco Aurélio Mello, inquérito do fim do mundo, porque, de fato, aquilo ali é o fim do mundo. Então, esse inquérito, ele deu o pontapé inicial para a instauração do caos institucionalizado. E várias coisas que acontecem nesse inquérito, assim, a olhos vistos, se eu, lá na minha comarquinha, no interior do Brasil, fizesse a mesma coisa que os juízes, no caso, os ministros do STF, estão fazendo neste inquérito, eu já teria perdido meu cargo há muito tempo, mas assim, numa canetada. Primeira coisa, inquérito instaurado por portaria de ministro do STF. O doutor Carvalhosa já falou, ne procedat iudex ex officio. Não se pode começar um processo ou inquérito de ofício pelo juiz. Nenhum juiz dá o pontapé inicial de nada. Por isso existe o princípio da inércia jurisdicional, que, aliás, pega super mal para a gente, né? O juiz inerte. Mas, assim, quem é do direito sabe, o princípio da inércia jurisdicional é um princípio muito caro ao nosso direito, que significa que o juiz ele é inerte, ele fica ali parado, até alguém acioná-lo, até alguém dar o pontapé inicial para que ele possa atuar. Enquanto isso, ele não age ex officio, ou seja, por conta própria. Ele não pode dar o pontapé inicial. Isso é princípio basilar do direito. Assim, é aula 1 da aula de princípios, né? Princípios do direito. Introdução ao estudo do direito, aula 1. No dia que você entra lá na faculdade, calouro, todo pintado, né, do trote que você levou, né, tá com cabelo colorido, verde, você senta lá para assistir a aula, está o teu professor dizendo a respeito do princípio da inércia do juiz. Então, nós tivemos aí... Então, é uma sequência de atos violadores da nossa ordem constitucional. E não são violadores de normas que estão escondidas na nossa legislação. Não. Violação da Constituição mesmo, na cara dura. Então, viola o princípio da inércia constitucional. Não pode um inquérito ser instalado por um juiz. Aí vão alegar o seguinte: não, mas espera aí. Esse inquérito ele pode ser instaurado sim, porque o artigo 43 do Regimento Interno do STF diz que o STF pode instaurar inquéritos para apurar crimes. Aí, tá, beleza, vamos analisar esse artigo 43 do Regimento Interno do STF para saber se é isso mesmo que está falando. Aí você vai lá, primeira coisa que a gente tem que ver, esse Regimento Interno do STF, ele é muito anterior à nossa Constituição de 1988, que prevê a inércia do juiz, prevê que há outros órgãos que dão esses pontapés iniciais, no caso, polícia ou Ministério Público ou o cidadão, nunca o Poder Judiciário. Ou seja, o que aconteceu com este artigo 43 do Regimento Interno que prevê, ele não foi revogado, ele prevê que o STF pode instaurar esse tipo de inquérito. Ele não foi recepcionado pela nossa Constituição de 1988. É o fenômeno da não recepção. Foi um artigo não recepcionado. Mas beleza, vamos ultrapassar essa fase da não recepção. O que acontece com esse artigo? Ele prevê que poderia instaurar inquéritos caso o crime fosse praticado nas dependências do Supremo Tribunal Federal. O que são dependências? Dependência é espaço físico, é prédio. Então, se o crime for praticado dentro do prédio do STF, dependências físicas, poderia instaurar. Mas, enfim, com a não recepção, isso aí cai, não há que se falar mais nisso. Mas eles, além de não terem considerado a não recepção dessa norma e a questão referente às dependências físicas do STF, eles estenderam o conceito de dependências do STF para todo o território nacional. Ou seja, é um inquérito que é uma draga,
ele draga tudo, tudo é aquele buraco negro que vai sugando tudo que está ao seu redor. Inclusive pessoas sem foro privilegiado no STF. Você vê aí, por exemplo, o jornalista Alan dos Santos, ele tem foro privilegiado para ser julgado no STF, por acaso? E tantos outros que foram para lá, sabe-se lá. Por quê? Não tem foro para isso. Então, são muitas violações. O meu tempo está acabando aqui. Eu poderia ficar falando horas sobre isso. Inclusive, eu escrevi em coautoria com outros autores o livro chamado Inquérito do Fim do Mundo, que, inclusive, no dia seguinte da prisão do deputado Daniel Silveira, chegou a ser o primeiro colocado em vendas na Amazon, na categoria Direito. Então, para você ver que é um livro de direito, pô, direito é chato, pô, ninguém gosta de direito e tal. Enfim, foi mais vendido e ficou durante um tempo assim. Então, isso é um fenômeno, isso revela que as pessoas estão realmente ligadas no que está acontecendo e estão interessadas, e isso talvez seja a nossa única esperança. Esse interesse do povo, realmente não existe essa total alienação como tentam fazer crer. O povo não está tão alienado assim, não. E eventos como esse aqui revelam que essa alienação pode até existir por parte, né, da maioria, mas já existe uma sementinha sendo plantada e a gente tem uma esperança para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, juíza. Vou abrir aqui as perguntas, começando com o professor Modesto Carvalhosa. Legitimidade e o respeito que o senhor se referiu na sua palestra, esses dois itens, eles não são reduzidos quando se tem um protagonismo do STF, por exemplo? Bom, o protagonismo do STF é uma coisa difícil de você dizer que existe alguma coisa que não seja protagonismo do STF, né? Quer dizer, tudo que ele faz é um protagonismo, quer dizer, realmente não existe lá nada que não seja alguma coisa que tenha um viés político efetivo, né? Quer dizer, por exemplo, e a STF também na sua filial, que é o TSE, né? Quer dizer, então, por exemplo, agora na campanha para regimentar eleitores, para todos votarem, aí os mais jovens também se inscreverem como eleitores, eles fizeram duas propagandas interessantíssimas na televisão, dizendo o seguinte, que o Brasil é um país que só tem 1.500.000, não, faltam 1.500, só tem 1.500 quilômetros de estrada, que o governo não faz estrada. Mas o que tem a ver a eleição com fazer estrada? Já que o voto é eletrônico, não tem estrada nenhuma para levar o voto. Depois, fizeram outra campanha eleitoral, quer dizer, logo em seguida, 15 dias depois, dizendo que o Brasil já tem favela, o que é verdade. Quer dizer, metade da população brasileira mora em favela. Mas o que tem a ver? Mostram as favelas, aquela pobreza, aquela miséria e tal, para dizer que precisa votar. Quer dizer, o que tem a ver a miséria habitacional do povo brasileiro com votar? Quer dizer, tudo é uma propaganda eleitoral, entendeu? Um viés eleitoral. Quer dizer, então tudo é protagonismo. Então a questão da legitimidade estava claro e evidente de que o protagonismo leva à desautoridade, leva ao desrespeito completo da autoridade do Supremo Tribunal Federal. Você tem um Supremo, falar assim que eu sou antigo, não sou antigo, eu sou antiquíssimo. Então, a questão é o seguinte, eu sou do tempo que o ministro do Supremo Tribunal Federal era uma figura absolutamente respeitada. Era respeitada, e não porque era fulano, porque todos eram respeitáveis, né? Hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem sair à rua, não podem usar avião comercial, de modo que fica uma situação não só de ilegitimidade, como de incompatibilidade social. Eles estão isolados, eles não têm condições de convívio social, né?
Então, você veja que aí a ilegitimidade chegou a um ponto absoluto. Né? Daí a reação deles, dizer que quem falar mal de mim vai preso. Né? É essa a questão. Além dessa respeitabilidade a qual o senhor se referiu, também ninguém sabia o nome dos juízes do STF naquela época. Praticamente hoje todo mundo sabe o nome de todos os magistrados. Isso é um fenômeno interessante. Também é, então, isso, sem dúvida. Procuradora Tameia, fake news de fato não é crime. Na sua opinião, existe como combater esse problema sem ferir a liberdade de expressão, ou a gente não deve combater e deixar rolar? Olha, eu entendo que, em primeiro lugar, a gente tem que permitir a liberdade, né? Tem que ter essa possibilidade. As pessoas são livres para falar o que bem entendem, né? Mas é claro que assim nenhum direito é absoluto. Nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. A legislação permite que uma pessoa venha matar outra se ela estiver em legítima defesa de si própria ou de terceiros, né? Então, o direito mais importante, que é o direito à vida, nem esse direito é plenamente absoluto. Ele pode ser mitigado. E a mesma coisa é a liberdade de expressão. Não é porque ela está assegurada na Constituição que nós podemos, através da liberdade, praticar atos racistas, atos nazistas, né? Uma fala nazista, uma fala racista, uma fala que pratica um crime contra a honra, que venha a causar um prejuízo moral ou financeiro para outras pessoas, né? Então, a lei já existente, no meu entendimento, ela já é satisfatória. Então, voltando para o caso do inquérito do fim do mundo, né? Se os ministros se entendem que foram prejudicados, que a honra deles foi abalada, né? Porque eles falam a honorabilidade do Supremo, mas o Supremo não tem honra. Pessoa jurídica não tem honra subjetiva, quem tem honra subjetiva é a pessoa física. Mas, enfim, se eles achassem que foram ameaçados, injuriados, eles podem adotar as providências legais, sem dúvida, fazer uma representação perante o Ministério Público e perante um juiz competente, pedir para que o seu advogado encaminhe uma notícia crimes para a polícia daquela localidade, da primeira instância, não eles próprios quererem investigar, porque, como a doutora Ludmila falou, só é investigado e processado perante o Supremo quem tem foro privilegiado perante o Supremo. Então, em primeiro lugar, eu penso, liberdade assegurada, falem o que quiserem falar. Havendo um excesso, havendo a prática de um crime, havendo um dano a terceiro, essa pessoa poderá, sim, ser processado por injúria, calúnia, difamação, mas perante um juiz competente e perante o Ministério Público, que tem atribuição para tanto, né? Inclusive, até fazer um gancho, quando a doutora falou sobre o inquérito das fake news, era tão absurdo, tudo tão absurdo, né? Desde o dia que foi instaurado, tudo é tão absurdo, que, inclusive, o membro do Ministério Público, que no caso era a ex-procuradora-geral, a doutora Raquel Dodge, ela não tinha acesso a essa investigação. Eu nunca vi isso, uma investigação da polícia, sem que o Ministério Público possa acompanhar. Ela pediu vistas do inquérito ao ministro Alexandre de Moraes, não concedeu. Então, o órgão acusador, que é o Ministério Público, que vai mover uma ação penal, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que acompanhar a investigação. E, diante dessa negativa, né, houve até uma violação à instituição do Ministério Público, a ex-procuradora-geral arquivou o inquérito das fake news. Ela promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, que foi completamente desconsiderado, né? Então, eu penso isso. Tem que assegurar, não tem que limitar, sou contra esse PL das fake news, que quer controlar a liberdade de expressão, quer controlar as redes sociais, quer cercear a população. Havendo excesso, já tem lei para punir as pessoas. Doutora Ludmila, como uma representante, digamos, da nova geração de juízes, eu queria saber a sua opinião sobre como é que a gente pode combater essa crise de legitimidade que se abate sobre o judiciário. Então, isso é uma coisa... Como é que a gente combate a crise de legitimidade? Nós temos... Eu não sei exatamente o número de juízes que nós temos no Brasil, acho que a última vez que eu fiquei sabendo era em torno de, não sei, 15 mil, entre juízes do trabalho, juízes federais, juízes estaduais.
juízes da Justiça Militar, enfim, tem mais ou menos, vamos botar aí numa média de 15 mil juízes. E, a meu ver, cada um individualmente, né, lá na sua comarquinha do interior, lá nas suas cidades espalhadas pelo Brasil, muitos, eu conheço vários, evidentemente, e eu vejo que muitos são bons juízes, aplicam as leis rigorosamente e tudo mais. Só que o que acontece? Muitas vezes não adianta muito, porque há recursos, né? Então, se o juiz dá uma sentença bacana, tal, boa, aí alguém recorre, aí chega na segunda instância, tal. Se isso chegar no STJ, aí a coisa já começa a ficar esquisita. Eu não sei se vocês estão acompanhando algumas decisões do STJ, especialmente relacionadas à segurança pública, que colocam, inclusive, policiais militares em situação de permanente vigilância, considerando como se eles fossem previamente marginais. A própria audiência de custódia já é um instituto, a meu ver, nefasto ao nosso ordenamento jurídico, porque ele parte do pressuposto de que houve uma violação por parte do policial, e não o contrário. Então, aquele velho princípio também da legitimidade dos atos dos agentes administrativos, que também é a aula 1 de Direito Administrativo, legitimidade dos atos administrativos, presunção de legitimidade, ele é violado, ele é invertido quando acontece a audiência de custódia, em que há a presunção de que houve uma violação ali. Então, tudo isso contribui para que a legitimidade do Poder Judiciário seja solapada de princípio. Como que resolve isso? Bom, primeira coisa, o juiz não pode jamais deixar de dar uma decisão porque ele acha que a decisão dele vai cair na segunda instância. E acreditem vocês, pasmem, excelências, mas isso acontece. Eu já vi acontecer. Ah, não, eu não vou dar essa decisão assim, não. Sabe por quê? Porque o advogado vai recorrer da minha decisão e ela vai cair mesmo. A segunda instância vai derrubar, a Câmara tal, o desembargador tal, vai derrubar a minha decisão. Então, eu já vou aplicar aqui, na base, a jurisprudência do STF para não ter erro. Isso é coisa de juiz soberbo, que não quer ter a sua decisão reformada por questão de soberba, de vaidade. Não me importa, eu tenho que fazer o certo, mesmo que eu tenha certeza de que a minha decisão vai ser derrubada na segunda instância. A partir do momento que você joga a toalha imediatamente e já adota já de antemão o posicionamento dos tribunais com o qual você não concorda, só para não ter uma decisão sua reformada, né, só para manter a sua vaidade em dia, você está contribuindo, você é mais um agente do caos. Então, a primeira coisa é a conscientização dos demais agentes para que jamais se curvem imediatamente a decisões equivocadas por motivo de vaidade, por não querer ter uma decisão reformada. Acreditem, isso é motivo de proferimento de decisões X ou Y, para que não seja reformada. Eu já vi isso acontecer, estou cansada de ver isso acontecer. Então, isso é algo que viola. Então, assim, da parte, pelo menos, dos magistrados, cada um precisa se conscientizar disso. Aplicar a lei do jeito que ela é, a Constituição do jeito que ela é, mesmo sabendo que futuramente sua decisão pode ser reformada. E com isso, sim, gera a legitimidade. Aquela legitimidade que é criada no âmbito local, um juiz que faz aquilo naquela cidade, ele é respeitado. E aquilo, claro, se muitos fizerem a mesma coisa nos 5.000 municípios espalhados pelo Brasil, isso vai gerar pelo menos uma legitimidade na base, que por enquanto eu acho que ainda até está sendo mantida razoavelmente, e vai deixar a ilegitimidade para quem está deslegitimando, que no caso atualmente está vindo de cima, essa deslegitimação não está vindo de baixo. Então, não ser mais um agente contribuidor do caos. E conforme você insiste, você mantém o teu posicionamento, apesar do mundo estar tentando te modificar, tentando fazer você curvar aos posicionamentos errados, você manter isso e manter até o final, mesmo que o mundo desabe contra você, mesmo que você responda a processos disciplinares. Eu, por exemplo, vou ser julgada agora no dia 22 pela minha corregedoria. Sabe por quê? Porque eu fiz um tweet
com os seguintes dizeres, tá? Eu vou dizer ipsis literis o que eu falei. Ainda mais esse caso do Johnny Depp agora, que veio em ótimo momento. Eu falei o seguinte, isso no ano de 2020, um juiz prender um homem com base apenas na palavra da vítima, a mulher, é uma baita irresponsabilidade, é uma das coisas mais irresponsáveis que ele pode fazer. Porque a gente sabe que está tendo uma grande tendência de mulheres mentirem para prejudicar marido. Às vezes a mulher foi traída e inventa uma história, inventa que o cara estuprou a filha, não sei o que, essa coisa toda. E isso está acontecendo. Eu fiz um tweet com esse teor, né? Mandar prender um sujeito com base apenas na palavra da vítima, sem que haja nenhuma outra prova a corroborar o que ela está falando, é uma das coisas mais irresponsáveis que um juiz pode fazer. Não mencionei caso nenhum, não mencionei decisão nenhuma, falei isso genericamente. Dia 22 eu vou estar sendo julgada por este tweet. Acreditem se quiser. Então, estamos nesse nível de liberdade no Brasil. Mas o que eu fiz até agora? Se defenda no processo administrativo. A minha defesa, sabe o que foi? Ratifico integralmente as minhas palavras. O mundo vai tentar te calar. O mundo vai fazer de tudo para te apertar, te moer, e a maioria vai se curvar. Só que a gente vai precisar de alguns que não se curvem para manter a sanidade no país. Então, respondendo a sua pergunta, a gente precisa que alguns agentes, e muitos estão se mantendo firmes, não se curvando a essa tentativa de acabar com as nossas liberdades. Isso me lembra aquela frase, eu esqueci infelizmente o autor: o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é o errado, mesmo que todos estejam fazendo. Vamos abrir para as perguntas. Rafael, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Rui Barbosa já havia nos alertado para aquela que seria, eventualmente, a mais perigosa das ditaduras. Entretanto, a minha pergunta é: como, eventualmente, nós iremos, aqui os senhores da mesa e os do auditório, parar um eventual congressista que venha, por exemplo, negar o Holocausto dentro do Congresso Nacional, ou ainda se transformar aqui, entre parênteses, num Slobodan Milosevic? Como parar isso? Pergunta para o professor. Por favor. Não entendi bem o que... Como parar, a sociedade brasileira pode, eventualmente, parar, cessar um congressista, por exemplo, já que nós não temos impeachments céleres no Brasil para todos e qualquer um cargo público, como parar um congressista, eventualmente, de, por exemplo, vir defender no Congresso Nacional uma tese de negação do Holocausto, ou ainda de fazer uma tese que defenda o batalhão de Scorpions, que fez o que fez em Srebrenica, sob o comando de Milosevic. Como parar um congressista no Brasil? Qual é o limite? Bom, o sistema legal brasileiro, constitucional legal, e de funcionamento do poder legislativo tem soluções clássicas a respeito disso. Se alguém defende um crime, que o Holocausto é um crime contra a humanidade, talvez o maior crime que já foi denunciado na história da humanidade, ele tem que ser cassado através de medidas de cassação dele e responder perante as comunidades ofendidas pelo crime realmente de injúria sobre as comunidades, sobre a própria história e outros delitos parecidos, de modo que não vejo maiores dificuldades em ocorrer isso. Quer dizer, eu acho que todos os que nos vemos agora, o exemplo de um deputado que realmente insultou de forma absurda aquelas moças lá que estavam envolvidas na Ucrânia no início da coisa, foi cassado por unanimidade pelos seus pares, e o que não impede que a comunidade ucraniana também tome as providências penais. Mas eu acho que isso não tem maiores dificuldades. O que precisa é agir. Isso tem que agir, sem dúvida nenhuma, porque vai além da questão do decoro para ir na apologia de crimes contra a própria civilização.
não é? Eu acho que isso aí é uma coisa que tem perfeita acolhida dentro do sistema jurídico brasileiro, a repressão a esse tipo de crime. Nós temos tempo só mais para uma pergunta, deputado Alexandre Freitas, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu sou advogado que descobriu que o direito é apenas um detalhe. O que manda, na verdade, é a política no Brasil, infelizmente. Estou deputado estadual lá no estado do Rio de Janeiro. Fui autor de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta do inquérito 4781, que é popularmente chamado de inquérito das fake news. E eu queria perguntar... Bom, primeiro vou dizer que, na minha opinião, o parlamentar tem que ser cassado de 4 em 4 anos a cada eleição pelas bobagens que diz. Eu também discordo da Tameia, acho que não tem que sofrer processo por quebra de decoro, porque uma coisa que eu aprendi é que parlamentar que está envolvido em sacanagem, ele não gosta de muita idade parlamentar. Ele quer mais que o parlamento tenha poder de censurar um parlamentar. E, normalmente, é censurado quem bota conflito nas irregularidades do parlamento. Ainda que tenha dito uma besteira monumental, como foi o caso do Arthur, e ele também defendeu de forma imbecil a cassação do Daniel Silveira. E eu discordo de ambos, mas eu respeito muito o direito dos outros falarem imbecilidade. A minha opinião... A minha pergunta agora é: como que a gente faz para dar uma resposta ao STF se nós temos um Senado acovardado, onde 30% dos senadores respondem a um inquérito ou alguma investigação, alguma forma de investigação ou processo no STF, e, principalmente, se vocês concordam com a atual forma de nomeação de escolha do ministro do STF, se não concorda, qual que seria o melhor sistema para se trazer alguém à corte que deveria ser a guardiã da Constituição, mas que, na verdade, dita ela como bem quer. Obrigado. Professor Modesto, quer responder? Bom, eu gostaria de responder sobre essa última questão fundamental trazida, que nós não podemos continuar até o Supremo Tribunal Federal como ele existe hoje em dia. A nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República foi uma imitação feita pelo Rui Barbosa, aqui invocado, com muita procedência, do sistema americano de nomeação dos ministros da Suprema Corte pelo presidente da República. Acontece que o contexto histórico americano era inteiramente diferente do nosso. Nos Estados Unidos havia repúblicas independentes que se uniram e que tinham diferenças de população enormes, muitas delas, e econômicas e tudo mais, com legislações próprias, que demandavam que os seus conflitos fossem resolvidos por uma corte que pudesse abranger toda a jurisdição desses estados. E, para isso, o presidente da República que nomeava para não haver influência dos próprios interessados que eram o Estado. Então, isso é uma coisa do século XVIII e não tem nada a ver conosco. Quer dizer, a nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, no nosso caso, não tem base histórica e leva a essa deformação monumental. Como hoje, nos Estados Unidos, também leva à deformação. Hoje, nos Estados Unidos, a deformação é igual à nossa, mas não tão grave, não é? Mas em todo caso. Então, o que se tem? É necessário que a sociedade civil, aqui estou propondo uma coisa muito séria, que a sociedade civil se mobilize para a ampla discussão de uma proposta de que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam nomeados por antiguidade dos membros dos tribunais superiores, do STJ, do TST, do Tribunal Militar, e que possam realmente trazer os mais antigos para que exerçam a função de ministro do Supremo Tribunal Federal com um mandato de 8 anos. E depois de 8 anos vai embora, certo? Não pode ficar como o ilustre ministro Gilmar Mendes, 50 anos lá dentro fazendo jurisdição maravilhosa que ele faz, tá certo? Então, realmente, nós temos que ter 8 anos de mandato com nomeação
por antiguidade, que é um princípio fundamental do Poder Judiciário. No Poder Judiciário, as pessoas vão progredindo por antiguidade, e por mérito também, mas por antiguidade, sobretudo. Então, nomeação por antiguidade, os mais antigos dos tribunais superiores, mandato de 8 anos. E essa é a solução. E outra coisa, fazer com que o Supremo Tribunal Federal volte a ter uma função meramente constitucional, ou seja, a declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, dos atos normativos e dos atos administrativos. Só, ponto final, mais a questão dos tratados internacionais, extradição, etc., e um assunto mais geral. Fora disso, nenhum poder, porque hoje em dia o Supremo Tribunal Federal se transformou numa fábrica de habeas corpus. Fábrica de habeas corpus. Quer dizer, a deformação do Supremo Tribunal Federal no Brasil é uma coisa que demanda volumes de estudo, volumes de estudo. Então, eu acho que realmente essa proposta. Vai dizer, no Congresso não passa. Nós temos que também começar aqui, que está a sociedade civil reunida no seu propósito de melhoria do país, de exigir um plebiscito, não só sobre esse tema, mas em alguns outros fundamentais, como a não reeleição, etc. e tal, para poder realmente, através de um plebiscito, o povo brasileiro se manifestar sobre coisas essenciais para corrigir o domínio das castas políticas que estão aí e também no qual se inclui hoje o Supremo Tribunal Federal. Procuradora... Procuradora também quer se manifestar. Então, sobre a sua questão, de fato, cabe ao Senado adotar eventual medida em face de ministro do STF, caso eles venham a praticar crimes de responsabilidade, né? Não estou dizendo que isso aconteceu, né? Deixa para os senhores pensarem assim, mas cabe ao presidente do Senado instaurar, determinar a abertura de processo de impeachment, né? Existem diversos pedidos. Na época do ex-senador, ex-presidente Davi Alcolumbre, nos últimos dias de seu mandato, ele tinha em sua mesa 36 pedidos de impeachment. Oi? 36 pedidos de impeachment contra os ministros do STF. O que ele fez? Em uma canetada, ele arquivou de pronto todos os pedidos, sem se debruçar, sem analisar, sem ver se tinha alguns elementos, né? E, depois disso, outros pedidos foram sendo oferecidos, principalmente no que se refere ao inquérito das fake news, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, existem vários, né? Então, por que tem esse problema, né? Por que o presidente do Senado não se debruça? Por que ele não pauta esses pedidos de impeachment? Porque os senadores, caso venham cometer crimes, não estou dizendo que eles cometem, não estou dizendo isso, mas quem que vai processá-los? O próprio STF. Então, por um lado, é o Senado que julgará eventuais ministros do STF, e é o STF que vai julgar eventuais senadores, né? Então, dizem, não sou eu que estou dizendo, dizem que é uma troca de favores, né? Então, um não faz nada contra o outro, para o outro não fazer nada contra um. Agora, qual seria a sugestão, né? Eu ia mencionar um livro escrito pelo professor Modesto Carvalhosa, que é a Nova Constituição, que o professor mencionou que uma jabuticaba que nós temos no Brasil, né, que é só no Brasil, né, que é a impossibilidade da prisão após a segunda condenação, né? Nos Estados Unidos é preso na primeira condenação. A pessoa condenada já sai algemada e preso, né? No Brasil só depois de 4 instâncias, depois de 15, 20 anos. Eu vou trazer mais 2 jabuticabas que só o Brasil que tem. Uma é a existência de 4 instâncias processuais, o único lugar no mundo que tem 4 degraus de julgamento é o Brasil, né? Temos os juízes de primeira instância, tribunais, terceira instância, STJ, depois STF. E uma outra jabuticaba, que é a questão da competência criminal do Supremo. A nossa Suprema Corte é a única que tem competência criminal, é a única que julga habeas corpus, é a única que diz se o goleiro Bruno vai ficar solto ou não, é a única que diz se o jornalista se matou a mulher ficará solto ou não, e geralmente sempre eles ficam soltos, né? Só no Brasil. E o que deveria acontecer? Uma reforma constitucional para que o Supremo tenha competências exclusivamente constitucionais, não julgar habeas corpus por ano. O STF julga mais de 15 habeas corpus, 15 mil, acho que 14 mil é para soltura, né? Então, o papel de uma Suprema Corte é a guarda da Constituição,
Mas qual que é o problema? Nossa Constituição é gigantesca. Tudo tem na Constituição. Tem norma de direito tributário na Constituição. Tem norma trabalhista na Constituição. Chega até briga de marido e mulher, né? Direito de vizinhança chega chega no STF porque nós temos uma Constituição exagerada, com uma série de direitos sociais gigantesca, que é uma obra de ficção. Ela tinha que ser mais enxuta, apenas com questões meramente constitucionais. Então, havendo essa retirada da competência criminal do STF, que é o STF que julga senadores, aí eles não teriam foro privilegiado no STF. Então, talvez eles estivessem mais à vontade para pautar eventuais pedidos de impeachment. E concordo plenamente com o professor Modesto Carvalhosa que deveria mudar a forma de escolha do ministro do STF. Como é que funciona atualmente? Atualmente, a pessoa basta ter mais de 35 anos, né? Notável saber jurídico, né? Que a gente não sabe direito o que é isso, né? Mas, enfim, reputação ilibada. Pronto, né? Não precisa ser juiz, não precisa ser concursado, nada, né? E isso eu também entendo que o ideal seria, pelo menos na grande maioria dos 11, né, no mínimo 9, que fossem juízes de carreira. Eu não vejo sentido que a cúpula de um poder seja ocupada por pessoas que não são de carreira. Veja uma empresa. Numa empresa, não vai o presidente não ter passado por outros degraus, por outros cargos, né? Então, eu entendo que deveria ser mudada a forma de indicação, mandato de 8 anos também, e há uma PEC, inclusive, parada, né, no Congresso, que até já foi aprovada no Senado, que muda essa escolha. Essa PEC tem um mandato de 10 anos, melhor que nada, né? Melhor 10 anos do que 30, 40, 50 anos. Né? Então, mudar a forma de escolha e retirar a competência criminal do Supremo para que ele julgue apenas questões constitucionais. Obrigado. Temos agora a última pergunta mesmo, o empresário José Galo, por favor. Bom dia a todos. Eu acho que a maior inimiga da liberdade nesse país é a nossa Constituição, professor, tá? Pelo que eu ouvi aqui, não é a minha especialidade. Mas eu queria dizer o seguinte, eu sou um cidadão brasileiro assustado, né, em usar a minha liberdade de expressão, e eu vejo que muitos líderes empresariais estão assustados, porque essa questão das fake news, da milícia, né, que não sei como, ela existe. E existem grupos estruturados que, quando você fala alguma coisa, você é atacado, a sua honra é atacada, a sua família é atacada. Então, o que a gente faz? Recorre ao judiciário, que a gente sabe que tem uma série de lentidões e tudo mais. Então, qual é a sugestão de vocês? Exercer a minha liberdade, ser atacado, minha família ser atacada, e o que eu posso fazer para ser livre? Para mim a pergunta? Pode ser. Deixa a Ludinha falar. Tá, posso falar sobre esse tema? A juíza tem uma experiência nas redes sociais que qualifica para responder, né? Então, a pergunta dele, o que ele pode fazer? Ele está se vendo atacado de todos os lados, né? Um cidadão sendo atacado. Aí está perguntando, o que eu posso fazer? E essa pergunta, acho que é uma das perguntas que mais nos fazem, né? O que a gente pode fazer? Eu sou um cidadão comum, tenho meus filhos, não sei o quê, a gente está sendo atacado, a gente não pode falar nada na internet, a escola está me obrigando a vacinar meus filhos, a escola está não sei o que lá, impondo ideologia de gênero, né, para minha filha de 12 anos. O que eu, como cidadão, posso fazer? Aquele negócio, eu procuro enxergar tudo como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, em que cada um pode fazer uma jogada diferente. Então, tem certas jogadas que um político pode fazer que eu não posso fazer. Tem certas jogadas que eu posso fazer, eu sou conhecida na internet, eu posso fazer certas jogadas que envolvem o discurso das massas, que uma pessoa que não é conhecida não pode fazer. Cada um consegue fazer alguma coisa dentro do seu quadrado, dentro do seu âmbito, ali no seu círculo social de abrangência. Então, nem todo mundo, a primeira coisa que eu vou te responder, nem todo mundo consegue tomar as mesmas providências, porque nem todo mundo tem os mesmos meios de ação. Né? Umas pessoas têm um meio, outros têm outros. Então, um influenciador digital com milhões de seguidores consegue fazer uma jogada. Né? Um político consegue fazer outra. Agora, e o cidadão que não tem esse poder de discurso das massas,
né, que só tem aquela vida ali da família dele, da escola do filho, da sua paróquia. Essas pessoas não podem fazer nada? Então, a minha resposta é, não, essas pessoas podem fazer sim. Aí é aquele trabalho de formiguinha que foi feito muito bem naquela ideia da hegemonia cultural de Gramsci, de que todos os ambientes culturais deveriam ser ocupados. E isso, de fato, aconteceu. E não aconteceu com base no discurso das massas, com base numa ação política que veio de cima. Não, essa hegemonia cultural gramsciana veio da base. Então, é o cara que está lá na tua paróquia, que arma um evento lá e começa a falar lá coisas na base da teologia da libertação. É a tua professora lá na escolinha de bairro, lá da cidadezinha do interior, que começa a botar caraminhola na cabeça das crianças. Isso feito em escala macro, em muitas cidades, e isso feito por muitas pessoas, lá na base, isso faz com que haja uma hegemonia cultural. E essa coisa foi acontecendo durante anos e anos e anos e anos, e quando a gente viu, a gente já estava dominado com o ambiente contaminado ideologicamente. E como é que a gente resolve agora? Então, da mesma forma que um político pode atuar fazendo a sua jogada no tabuleiro de xadrez, falando, ele no parlamento, ele falando lá na frente. Então, não é só fazendo lei, não. Aliás, eu acho que a gente tem lei demais. Eu acho que as leis deveriam ser revogadas e não criadas outras, né? Então, muitas vezes o papel do parlamentar é falar, e não apenas ficar criando lei, regulamentação. A gente tem que desregulamentar, a gente tem que dar mais liberdade e não mais regulamentação. Então, o parlamentar, ele pode falar, pode chegar, subir na tribuna e influenciar dessa forma. Um cara influenciador digital com milhões de seguidores pode fazer lá o papel dele, fazendo o discurso dele, fazendo live, fazendo publicação, esclarecendo o público sobre essas coisas. É uma outra jogada no tabuleiro. Quem joga xadrez sabe, a torre corre para frente e para trás, o cavalo anda em L, o peão anda de quadradinho em quadradinho. Cada um faz uma jogada diferente ali, o bispo anda na diagonal, cada um faz uma jogada diferente. Então, o cidadão comum, né, que está ali na base, ele também tem a sua jogada para fazer, ainda que seja a jogada do peão, né, que anda de casinha por casinha, que é o trabalho de formiguinha, que não pode ser menosprezado nunca. E foi isso que fez a hegemonia cultural, né, progressista, ou esquerdista, comunista, como queiram falar, chegar a esse ponto que nós chegamos hoje. Foi o trabalho de formiguinha. Então, o cidadão, respondendo a sua pergunta agora, em suma, o que o cidadão comum pode fazer? Você vai informar ali no seu grupo de Zap, né? As tias do Zap, elas fazem um trabalho fenomenal. Você vai fazer lá o seu trabalho no seu grupo do Zap, o trabalho na sua paróquia, alguém fala alguma coisa, teologia da libertação, você vai lá e corrige, você fala, não é isso não. Né? Lá na escola do seu filho, eu ouvi várias pessoas fazendo, amigos meus, chegou criança em casa de noite, minha tia estava aqui, me mandou fazer esse trabalho aqui, pesquisar sobre ideologia de gênero, né? Não existe homem, não existe mulher, né? Cada um escolhe o que quer ser. Aí no dia seguinte estava a mãe lá, batendo na porta da diretora, para falar, que papo é esse? Como diz a gente lá no Rio, que papo é esse, meu irmão? O que é isso? Então, esse tipo de atitude, que a gente menospreza, porque é a atitude da formiguinha, isso feito em grande escala, por todo mundo, isso pode ser feito por qualquer pessoa. Não precisa ser um grande influenciador ou um político, alguém que exerça um cargo de autoridade. Isso qualquer pessoa pode fazer. É não se omitir. A partir do momento que vir uma situação dessa acontecendo, agir imediatamente para remover o inimigo. Então, esse trabalho pode ser feito por qualquer pessoa, fazendo jogadas diferentes no tabuleiro, de acordo com a sua posição. Eu queria agradecer a presença de todos os nossos palestrantes e debatedores e dizer também que a Conferência da Liberdade quer prestar uma homenagem a todos. Primeiro, Modesto Carvalhosa, por favor. Obrigado. A procuradora Tameia, por favor.
Obrigada. Obrigada. E, last but not least, a juíza Ludmila, por favor. Obrigada, querida.